Olá, eu sou o CD Silva. Hoje é terça-feira e você está assistindo ao Super Terça. Hoje vamos falar de um assunto delicado, como roubar a eleição, ou pelo menos como trapacear para que as regras favoreçam um partido sobre o outro. Você vai conhecer 4 estratégias que ajudam a desequilibrar a eleição em favor de um dos partidos. Primeira, filas grandes. Nos Estados Unidos não existe um TSE, um Tribunal Superior Eleitoral, que coloque regras iguais no país inteiro. Em vez disso, cada estado pode decidir como vai fazer o seu processo eleitoral, e a maioria dos estados delega aos condados, unidades administrativas menores, as regras e as políticas para fazer o processo eleitoral. No Brasil, todas as sessões eleitorais usam a mesma urna eletrônica e as mesmas regras, mas nos Estados Unidos não é assim. As regras e até o modelo de urna podem variar de estado para estado e até entre os condados diferentes de um mesmo estado. Esse regulamento muito aberto abre a possibilidade para resultados como o tempo de espera muito diferente entre os eleitores de condados e estados diferentes. O professor Jonathan Rodden, da Universidade de Stanford, publicou um estudo sobre os eleitores que votaram nas eleições primárias na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, neste ano. Ele constatou que, nos condados onde mais de 90% da população é branca, o tempo médio de espera do eleitor na fila foi de 6 minutos. Nos condados onde a situação é o contrário, mais de 90% dos eleitores são não brancos, o tempo médio de espera foi de 51 minutos. E isso é uma média, alguns exemplos são bastante extremos. Este jovem eleitor da Geórgia, entrevistado pelo New York Times, ficou na fila 7 horas e 45 minutos para votar. Deu tempo de ouvir disco e até assistir a uma temporada inteira de um seriado. Além de reduzir o número de locais com votação presencial, os políticos também podem restringir até o voto pelo correio. No dia 1º de outubro, o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, limitou a 1 por condado o número de depósitos de votos pelo correio. Por exemplo, no condado de Harris, no Texas, só poderia haver 1 depósito de votos. Esse condado abriga 4,7 milhões de habitantes. A decisão do governador está sendo contestada na justiça. Reduzir o número de locais de votação presencial e também de urnas aumenta o tempo de deslocamento para os eleitores. Além disso, muitas pessoas nos Estados Unidos votam em dia útil e com filas mais longas têm que ficar mais tempo fora do trabalho, o que é um impedimento maior para os eleitores mais pobres. Por fim, como não existe TSE nos Estados Unidos, também não existe título de eleitor, e as regras de documentos para votar variam de estado para estado. Exigir documento com foto, por exemplo, limita um número maior de eleitores a votarem, já que nem todo mundo tem carteira de motorista. A segunda forma de restringir o voto está nas políticas públicas para os Correios. O voto pelos Correios existe nos Estados Unidos desde a Guerra Civil. Aliás, foi o presidente republicano Abraham Lincoln quem lutou pelo direito dos soldados de votarem pelos Correios. E naquela época os democratas eram contra. Hoje o cenário se inverteu, com o presidente republicano colocando dúvidas sobre a credibilidade do voto pelos Correios. Uma lei no Michigan, estado que foi fundamental para a vitória de Donald Trump em 2016, e será um estado fundamental nesta eleição, define que os votos pelos Correios devem chegar até às 8 da noite do dia da eleição, ou seja, não basta que sejam enviados até o dia da eleição, eles têm que chegar até essa data. Esse tipo de legislação está levantando dúvidas por causa do novo presidente dos Correios, Louis DeJoy, que tomou posse em junho, indicado por Donald Trump. Em agosto, DeJoy depôs em comissão do Senado, respondendo a perguntas sobre demora na entrega de correspondências, desativação de máquinas de franquear correspondência e o grande volume de votos pelo correio, que já bateu recordes por causa da pandemia. A terceira estratégia usada para trapacear nas eleições é a desinformação.
Um relatório da Comissão de Inteligência do Senado americano mostrou as intenções da inteligência russa ao sabotar as eleições de 2016. Os hackers russos atacaram não apenas a candidata Hillary Clinton, mas a credibilidade do processo democrático americano, e também políticos republicanos, como os senadores Ted Cruz e Marco Rubio, que são críticos da Rússia. O relatório também mostra que os principais alvos da operação russa na eleição de 2016 foram os eleitores afro-americanos. Por exemplo, 2/3 do conteúdo de anúncios no Facebook dessa operação continham termos relacionados à raça. Em datas mais próximas à eleição, as publicações passaram a celebrar a não participação, a abstenção na eleição, e não é difícil imaginar o porquê. Números do Joint Center for Political and Economic Studies mostram que, nas eleições de 1964 a 2008, em média, 88% dos eleitores negros votaram no candidato democrata a presidente. Se considerarmos apenas as 3 eleições mais recentes, de 2008 a 2016, essa média sobe para 93%. Não é possível avaliar com clareza o impacto dessa operação russa, mas é fato que o comparecimento de eleitores negros na eleição de 2016 caiu em relação a 2012. 7 pontos percentuais, de 66% para 59%, segundo números do Pew Research. Na mesma eleição de 2016, a participação do eleitorado branco subiu pouco mais de 1 ponto percentual. A quarta e última forma de trapacear nas eleições que vamos discutir hoje é o gerrymandering, o desenho politicamente enviesado dos distritos eleitorais. O gerrymandering não tem impacto direto na eleição para presidente, mas sim na eleição para deputado federal. O espectador do Super Terça já sabe que nos Estados Unidos, quem tiver mais votos em um determinado estado leva todos os votos daquele estado no colégio eleitoral, exceto no Maine e no Nebraska, que valem poucos votos. A mesma lógica vale para eleger deputado federal. Os estados americanos estão divididos em distritos. Cada distrito elege um deputado federal. O candidato mais votado em um determinado distrito vira deputado federal por aquele distrito. Por isso, o desenho é importante. Pode incluir determinados bairros, cidades, regiões que são mais favoráveis, mais inclinados a votar em um determinado partido e não em outro. Neste mês de outubro, a Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo Trump a encerrar o censo mais cedo. O censo é como o nosso censo do IBGE, que conta a população nos estados e no país como um todo. Esse censo é usado também para redistribuir o número de deputados federais a que cada estado tem direito. Os estados mais populosos têm mais deputados federais. Por isso, o número de deputados federais a que cada estado tem direito tem impacto na eleição presidencial, porque o número de votos a que cada estado tem direito no colégio eleitoral é igual ao seu número de deputados federais mais 2 senadores. Os estados mais populosos, com mais deputados federais, também têm mais votos no colégio eleitoral, que é o que define quem vai ser presidente. Encerrar o censo mais cedo pode abrir caminho para o governo Trump deixar de fora da conta os imigrantes não autorizados, o que pode favorecer os estados de menor população que tendem a votar nos republicanos. A Suprema Corte vai voltar a discutir essa questão do censo em 30 de novembro, dia no qual nós já poderemos saber, ou não, o nome do próximo presidente dos Estados Unidos, dependendo de como anda a contagem dos votos pelo correio. E atenção, nesta quinta-feira à noite, dia 22, tem o segundo e último debate entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden. A gente se vê na próxima Super Terça!